Alfa, ômega, princípio e fim. Sim, Ele é. Sim, Ele é. Lírio dos vales, estrela da manhã. Olá, você, tudo bom? Bom, meu motivo aqui não é tocar nem cantar para você. Hoje vamos aqui refletir um pouco sobre o contexto que eu quero passar para vocês, tá bom? Então, seja bem-vindo, bem-vinda, você que se encontra aí nesse momento. Eu peço a você que se inscreva nesse canal, se você for ainda se inscrever, não é inscrito, se inscreva nesse canal e que você também assine o sininho aí para os conteúdos chegar até você e comenta aí se você vai gostar desse vídeo, gostou, etc. Como eu falei para você, hoje nós não vamos nem cantar nem tocar, tá bom? Vamos aqui refletir sobre um contexto do livro que eu gostaria de passar para vocês. Esse livro é muito bom. É desse livro que eu vou tirar um pouco aqui dessa conversa, essa prosa que nós vamos aqui termos. Que é Porque eu sou católico, certo? Porque sou católico. Esse livro é um livro muito bom, certo? E nesse contexto, esse livro é do professor Felipe Aquino, certo? Ele que escreveu esse livro há muito tempo já atrás, certo? É um livro que tem um contexto do magistério da igreja que fala muitas coisas maravilhosas, E dentro desse perfil que hoje nós vamos aqui, eu quero compartilhar com vocês sobre essa ideia, né, sobre essa temática que tem como título assim: Jesus Cristo existiu mesmo ou será um mito? Jesus Cristo existiu mesmo ou será um mito? Isso é para você. O que você pensa? Será que Jesus Cristo existiu mesmo ou será um mito? Então, eu convido você hoje a refletir aí, dialogar, entender, certo? Que nós estamos vivemos muitas fé, a fé contemporânea, a fé católica, a fé de muito tempo, como a igreja nos ensina. Então, nesse contexto, o que eu passo para você é um ponto de interrogação. Jesus Cristo existiu mesmo ou será um mito? Bom, conforme aqui esse escrito que eu vou lendo, e eu vou constitucionalizando um pouco nessa forma, né? Justamente nesse capítulo 11, certo, do livro, diz o seguinte: conta uma história que certa vez um soldado de Napoleão, empolgado com as conquistas do grande imperador da França, lhe disse: Imperador, pode fundar a nossa religião, nós podemos fundar a nossa religião e nossa igreja. Estamos prontos a seguir sua majestade. Olha só, empolgação desse soldado de Napoleão. Napoleão foi um homem imperador da França que dominou toda aquela região da França e ele conquistou muito território na época. E muitas conquistas de terrenos, de terra, eles conseguiram alcançar. Napoleão era um ditador, era justamente um imperador, digamos assim, que dominava aquela área ali da França. E a turma dele estava muito empolgado, porque ele estava ali conquistando muitos territórios naquela localidade da França. E Napoleão, ouvindo esse seu soldado, né, empolgado, dizendo isso, que, olha, nós estamos muito grandes, nós estamos alcançando o território e vamos ser o maior de todo mundo. E nós podemos fundar já uma religião, podemos fundar para nós uma igreja, porque o povo está imenso, ou seja, nossas conquistas está imensa.
a resposta de Napoleão para esse seu soldado foi incrível. Você não imagine como foi, justamente como está descrito no livro, que diz assim: Napoleão lhe respondeu atenticamente dizendo: Filho, para alguém inaugurar uma religião e fundar uma igreja, precisa de duas coisas. Primeiro, morrer numa cruz. Segundo, ressuscitar ao terceiro dia. A primeira eu não quero, a segunda eu não posso. Então, para com essa história de fundar a igreja ou uma religião. Então, dentro desse contexto, já contextualizando essa ideia desses soldados, Napoleão imediatamente dá uma resposta para ele. É tão interessante, porque na realidade, na época, existia um paradigma de grande avanço para aquelas pessoas que conquistavam as suas vitórias. E o cristianismo realmente estava se avançando, mas era tão estreito que quem estava no poder, como Napoleão sendo imperador, dava uma expressão para os seus soldados, os seus líderes, sua liderança, dava expressão que ali só era eles que podiam tudo. Era como se fosse um deus. Porém, Napoleão dá uma resposta sensata, uma resposta exclusiva para esse seu filho, o seu soldado, dizendo: filho, eu não posso fazer isso, porque primeiramente eu tenho que passar pela cruz, eu tenho que ressuscitar. Ele não queria isso. Ele não queria, também não tinha o poder de morrer na cruz, ser pregado na cruz e ressuscitar. Relevante, fazendo uma repetitiva aqui, quando Napoleão falou isso, de que não queria morrer na cruz e não tinha o poder de ressuscitar, para eles bastava essas três coisas: de morrer na cruz e ressuscitar no terceiro dia e fundar uma religião. Ele falou isso porque referindo ao Nazareno, a Jesus Cristo, porque então só Jesus Cristo teve esse poder de morrer na cruz e ressuscitar ao terceiro dia. Dentro desse contexto, falando-se, né, impressionado ali por essa história, o que mais impressionou a todos que ouviram essa história, né, houve-se ali, justamente dentro desse contexto, o professor universitário de história, ouvindo que Napoleão não era um bom católico. Muitos, né, nesse contexto, historiadores, vivenciando essa ideia, ouvindo essa ideia, sugeriram que Napoleão não era um bom católico. Mas mesmo assim, ele reconheceu esse status, que só poderia fundar uma igreja, criar uma religião, primeiro morrendo numa cruz, segundo ressuscitando e fundar uma religião, se fizesse esse três, se pudesse fazer. E ele não tinha esse poder. Então, alguns historiadores dizem que Napoleão aparentemente não era um bom católico, mas ele refletiu isso, ele sabia dessa história. Nesse contexto, assim como foi o primeiro imperador que aceitou ser coroado, ou seja, aquele que não aceitou, ele não aceitou ser coroado pelo Papa, quando se estava o costume, que era o costume daquela época, os reis, para se tornar reis, o imperador para se tornar imperador, todos eles ali, era preciso falar com o Papa, e o Papa o coroar com a coroa para se tornar o imperador ou rei. E o Napoleão não era um bom católico, assim, para se dizer, e não aceitava, nunca aceitou ser coroado pelo Papa, mas enquanto esse costume, esse volume, enquanto aquela época, né, mudou justamente a ideia de prender, até aprender com tudo isso, e também ele mandou prender um Papa, mas no seu contexto, no seu divórcio, né, entre todas as suas calamidades, o imperador Napoleão, ele reconheceu isso.
que para fundar uma igreja, para criar uma religião, era preciso morrer numa cruz e ressuscitar ao terceiro dia. E esse poder nós não temos. Eu não tenho, você não tem. No entanto, Napoleão sabia que só Jesus tinha credenciais divinas para fundar uma igreja. Ele sabia que só Jesus Cristo tinha esse poder divino, essas credenciais divinas para fundar a igreja. Ou seja, a Igreja Católica é a única que foi fundada, expressa e diretamente foi por Jesus Cristo, como Filho uniceto, Deus verdadeiro, de Deus verdadeiros, isto é, que fez a única igreja dele ressurgir, foi a última igreja católica autêntica. As outras, na verdade, nesse contexto, são invenções dos homens. Invenções dos homens porque foram os homens que a criaram. Perguntaram, será que Jesus Cristo é Deus mesmo? E muitas perguntam, os céticos perguntam nesse contexto, será que Jesus Cristo é o Deus mesmo? Ou seja, será que Jesus Cristo existiu mesmo? Será que Jesus Cristo fundou a igreja mesmo? Ou seja, será que fundou a igreja mesmo? Para responder nesse contexto, diz aqui o livro, no capítulo 11, vamos responder, ou seja, essas perguntas que tem interrogação de muitas gentes, que segue-se justamente outras denominações, ou seja, não conhece a existência e a historização histórica de Jesus Cristo. Mas aquele que conhecemos pela sua existência a história de Jesus Cristo. Que, se você é católico ou não, você deveria conhecer essa história de Jesus Cristo. Ou seja, além de tudo, dos evangelhos que fala das cartas dos apóstolos, que fala da existência de Jesus Cristo. Tem os evangelhos que falam, tem as cartas dos apóstolos que falam da sua existência de Jesus Cristo. A mesma historização, a mesma historicidade, assim também que garanta a existência também dos faraós do Egito. Como Jesus também, essa mesma história, dentro desse contexto de milhares de anos antes de Cristo, garante que Jesus Cristo existiu. Desde a história do faraó até hoje, os 4 evangelhos, as cartas dos apóstolos, nos demonstram que Jesus Cristo existiu sim. Ou seja, também muitos documentos da igreja nos põem com anteciidade, cuja anteciidade já foram confirmadas pelos vários historiadores, dizendo que Jesus Cristo, ele é autêntico. Fala de Jesus Cristo. Muitos documentos que falam de Jesus Cristo. Que ele é o Filho de Deus. Ou seja, existem vários exemplos que eu posso, nesse momento, tem no contexto do livro, documentos escritos de vários escritores romanos nos anos 110, nos anos 120, que a gente vai aqui citar, por exemplo, Tácito que viveu no ano 55 a 120 depois de Cristo, ele que era um historiador, ele que também provou nesse contexto, ele que era um historiador romano, um escritor e um orador, ele que justamente por esses 97 anos depois de Cristo, ele que era dali da CIA, que era o precursor da CIA, ele que também tinha esse documento e atestava que Jesus Cristo existiu e que ele dava as boas notícias que exatamente sobre Jesus. Embora um contexto curto, mas tinha relatos sobre isso.
Ou seja, tudo isso, nesse contexto, né, a gente pode rever, a gente pode debater, não um debate que venha nos trazer concordância, que venha trazer desconfiança se Jesus Cristo existiu ou não, mas um debate que existe dentro de documentos verdadeiros, que Jesus ali existiu até hoje. E dentro desse contexto temos também os documentos judaicos, documentos que aprovam que Jesus também existiu, como Flávio Josefo, né, no ano 37, outros no ano 6 depois de Cristo, que ele atêntica, né, ele que era um fariseu, né, o Flávio José, que era um mérito historiador, que também contabilizou que Jesus Cristo ele teve essa testemunha oracularmente, mas por escrito, que existia um nazareno naquela época. Ou seja, na época que Jesus apareceu aos homens, como está escrito nos evangelhos, grandes homens sábios que ali registraram os documentos. Ou seja, que Deus também chamou homens para a sua caminhada, porque ele realizou coisas maravilhosas no meio deles. Foi o mestre daquele que recebeu com júbilo a vontade divina do céu. Assim, dentro desse contexto que eu estou falando, Flávio José fala que, dentro desse contexto, ele dá essa testemunha, dizendo: por essa época apareceu Jesus, o homem sábio que era de um homem chamado Jesus, porque ele realizou coisas maravilhosas, foi um mestre daqueles que recebeu com júbilo a verdade e arrastou muitos judeus e gregos. Ele era o Cristo. Então, nesse contexto, ele diz também: por denunciar dois princípios da nossa nação, Pilatos condenou ao suplício, o suplício da cruz. Mas os seus fiéis não renunciaram ao amor por ele, porque ao terceiro dia ele lhe apareceu ressuscitado, como anunciaram os divinos profetas, justamente com mil outros prodígios aos seus respeito. E ainda hoje submite um grupo, por sua causa, recebeu o nome de cristãos, os cristãos. Ou seja, isso é uma integridade judaica, desde o ano, justamente do ano 37, no ano 100 depois de Cristo. Então, esses são os fatos históricos que nos colaboram para a existência de Jesus Cristo. E também nós temos os documentos cristãos. Esses documentos cristãos que nos elevam a acreditar que Jesus Cristo existiu. Esses documentos cristãos que diz que são, quais são os documentos cristãos? São os evangelhos. Os evangelhos, aqueles que narram toda a riqueza que Jesus Cristo fez aqui na face da terra, com detalhes históricos, com detalhes geográficos, com detalhes políticos e religiosos, sobre a terra, sobre a Palestina, sobre o tempo que Jesus passou ali. Ou seja, existe esses documentos também do Evangelho, que Jesus Cristo, nos evangelistas, que são no Evangelho de Mateus, Marco, Lucas e João, que conta os fatos desde as riquezas históricas, desde a geografia histórica, desde os momentos políticos planetários daquele tempo, desde os momentos também religiosos da terra da Palestina, que Jesus Cristo passeava. E também nesse contexto da precisão desse documento dos evangelhos, que aponta para cada um de nós acreditar que Jesus Cristo não é um mito, que Jesus Cristo, ele que nunca existiu, sim, ele existiu. Como diz o texto aqui, Jesus Cristo existiu mesmo, será um mito. Ele não é um mito. Ele existiu para aquele que acredita, aqueles católicos, aquele cristão que acredita. São Lucas
vai dizer justamente São Lucas que era um apóstolo e ele nem era judeu. Ele foi justamente um dos que falava para os imperadores, que era César Augusto. São Lucas, que não era apóstolo e nem judeu, fala dos imperadores César Augusto. Ele diz que era esse César Augusto. Tibério também cita os governadores da Palestina, falando assim como Pôncio Pilatos, Herodes, Filipos e entre outros, como personagem de contatos com Jesus. Ou seja, todos ali reconheciam os seus benefícios, reconheciam uma história universal no contexto que Jesus Cristo existiu. São Marcos, São Mateus e São Marcos falam dos partidos políticos, dos fariseus, dos saduceus. O Evangelho de João, nesse contexto também, fala dos templos, dos acontecimentos, da piscina que estava ali, né, onde o anjo do Senhor vinha e muitos paralíticos, né, era curado. Então, isso tudo é fato histórico dos documentos dos evangelhos. Ou seja, nessas coisas que são reais, que nós temos que acreditar. Acreditar que a preeminência de Jesus Cristo, né, não foi inventada, não foi criada, foi ali autêntica e foi comprovada, que tudo foi comprovado historicamente, dentro da história. Ou seja, ainda os dados históricos que dizem assim o seguinte, sobre a vida real de Jesus Cristo: tudo o que ele fez e deixou será impossível se ele não tivesse existido. Um mito não poderá chegar no século XIX, XVI, no século XX, com mais de 1 bilhão de adeptos, de mais de 1 milhão de pessoas. Ou seja, os apóstolos, os evangelistas narraram tudo aquilo que foram testemunhas ocular. Testemunha ocular, aquele que escuta, ouve, passa por gerações e gerações e escreve. Os discípulos foram testemunha ocular, de ver, de testemunhar, de passar adiante. Ou seja, pelos seus chamados, pelos seus desmascarados, pelos seus anti-adversários que perseguiam naquela época, tudo caiu por terra, porque foi comprovado. Eles eram as pessoas simples, pescadores, homens comuns, que nunca temia a capacidade de inventar que o Messias era um Messias. Não, eles não inventaram nada disso, porque eram homens que seguiam Jesus Cristo, do tipo de Jesus. Não era Deus homens crucificado, mas sim pessoas que seguiam. E era considerado, no meio deles, escandaloso que acreditava naquela época. Mas era o Jesus Cristo, que muitas vezes era considerado dos judeus, era loucura para os gregos, como Paulo ia dizer. Paulo dizia justamente: que tipo de Jesus é esse? Considerando assim que Jesus era loucura para os gregos, loucura para os judeus, eles sendo mesmo judeus. Ou seja, jamais isso seria possível com Israel, sob o julgamento romano, determinando assim essa trajetória da sua história até esse momento, perpetuando até hoje. E todos que aquele o seguia, era marcante a sua convicção. Tanto os judeus que esperavam o Messias, o libertador político, mas narrava que Jesus Cristo, que era o libertador de Israel, o libertador dos romanos. No entanto, os evangelhos narram o Jesus ressuscitado pelos judeus e que vem como libertador espiritual do político, daqueles políticos do imperador daquela época. Os apóstolos teriam a capacidade e a coragem de inventar tudo isso? Será que os apóstolos teriam essa capacidade? Não, não teria, porque os apóstolos eram homens como nós, homens rudos, homens analfabetos, homens da Galileia, que não teria condição de inventar tudo isso.
não teria de forjar a morte de Jesus numa cruz. Esses homens, os apóstolos, não teriam capacidade de forjar, de mentir, dizendo que Cristo morreu na cruz, que foi uma mentira. Não, mas eram homens simples, mas que homens que viram Jesus Cristo ali, que eram homens também, homens que estavam com sábio, homens santos, homens inteligentes, que não descontaram de Cristo, mas que acreditaram, que muitas vezes até desconfiaram de Cristo também, muitas vezes desconfiaram dele, mas que eles acreditaram. E tem mais, que também a doutrina de Jesus Cristo que pregava era de uma difícil vivência para eles, no meio da decadência humana ali, no meio do orador humano, no meio de todas aquelas pessoas. Mas o cristianismo começou a surgir e a crescer no meio das pessoas. Embora que devastadora, perseguida, muitos cristãos foram mortos, deram sangue. O sangue, assim como Jesus também ressuscitou, muitos foram mortos, que foram submissos à tortura. Não preciso nem falar quais os nomes, aqueles que o perseguiram. Mas na doutrina digna que ali ficou, nessa doutrina dos gregos, dos romanos, os apóstolos não teriam condições de inventar uma doutrina qualquer, de inventar tão diferença naquela época, de fundar uma religião, de fundar uma igreja. Mas Jesus Cristo teve capacidade para isso. Aí nós perguntamos, será que poderia um minto ter vencido o Império Romano? Será que um minto teria capacidade de vencer o Império Romano? Jesus Cristo venceu. Será que um minto poderia sustentar os cristãos diante de 250 anos de mártires, de perseguições? Não, mas a população, os apóstolos de Jesus Cristo, teve condição. Ou seja, nesse contexto, né, os escritos cristãos de Tertuliano, nos anos 220, diz o seguinte. Os escritos de Tertuliano diz o seguinte, de Cartago, diz o seguinte: escreveu ele, o sangue dos mártires era somente de novos cristãos. Será que um minto poderia provocar tantas conversões? Como Jesus Cristo provocou, como Jesus fez tantas conversões? Tantos que foram convertidos ao Evangelho, mesmo com sérios riscos de morte e perseguições. Ou seja, no século III, veja só, meus irmãos, no século III poderia provocar tantas confissões, como sérios riscos de morte e perseguições. No século III, cerca de 1.500 sedes episcopais. Ou seja, olha, veja só, no século III, mais de 1.500 sedes de dioceses episcopais, de bispos, que estava no mundo afora, que se complementaram todos eles. Será que um mito poderia ser tudo isso? Serve para nós dizer, claro que não. Será que tudo isso poderia acontecer? Ou seja, será que um mito poderia sustentar uma igreja que começou com 12 homens, que foram os 12 apóstolos, simples, e que hoje já tem mais de 2.000 anos, que já tem 264 papas, hoje passa de 264 papas, e que tem hoje mais de 4 milhões de bispos, e cerca de 400 mil sacerdotes pelo mundo inteiro, muito mais do que isso. Essa é a prova. É a prova. É a prova. Essas são as provas evidentes que Jesus Cristo insistiu. Então Jesus Cristo, ele não é um minto.
como diz o contexto desse livro. Jesus Cristo existiu mesmo ou será um mito? Jesus Cristo existiu mesmo. É isso que eu digo para você, meu irmão. Se você não acredita, então que você, nesse momento, assista esse vídeo aí. Compartilha para mais pessoas, se inscreva, comenta aí se você gostou desse vídeo, desse momento, dessa palestra, desse contexto, dessa contextualização, certo? Então, é isso. Tomara que sirva também de ensinamento, tanto para mim como para você, tá bom? Fica na paz de Cristo. Deus o abençoe. Bye, bye.